Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje a gente vai trazer atualizações sobre o Fluminense. O Fluminense pode perder dupla de volantes, seria muito ruim pra gente. Também perdemos um zagueiro e um clube carioca quer repatriar o zagueiro Nino. Então fica aí até o final desse vídeo para você ficar por dentro de tudo que aconteceu no Fluminense. Mas é claro, antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Fluminense, se inscreve, dá essa moral pra gente. A gente está querendo chegar aos 13 mil inscritos, sua inscrição aqui conta muito. Também se você puder deixar o like nesse vídeo é muito importante, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. E tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo, é só você ir ali do lado do comentário, puxa pro lado, vai estar escrito hypar. Você clica ali, você vai hypar o vídeo, vai ajudar esse vídeo a ter um alcance bem maior. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99, você dá uma moral gigantesca pra gente aí, dá essa moral aí pra gente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando dos zagueiros do Fluminense, né? No último jogo, o zagueiro Ignacio sentiu um problema no joelho e hoje, na quinta-feira, o Fluminense noticiou. Realmente o zagueiro teve um problema no joelho, né? Direito, uma lesão de ligamento colateral, vai ficar seis semanas sem poder jogar futebol. E a gente já sabia, pontuando, que o time do Fluminense vinha passando por problemas defensivos. Por quê? Quando o Renato jogava por três zagueiros, a gente ficava no banco Thiago Santos e Manuel. E ambos vinham sendo muito criticados. O Manuel nem criticado, né? Porque o Manuel nem joga. Mas o Thiago Santos não passa a mesma confiança que, por exemplo, assim, né, mesmo o Freitas e Ignacio muito questionados, eles ainda passam uma certa confiança que o Thiago Santos não consegue passar nessa temporada. Então, o Fluminense perde um zagueiro por 6 semanas. 6 semanas no mínimo aí, são 8 jogos no mês, mais 2 semanas ali, por umas 12 partidas, 10, 12 partidas, a gente não vai ter o Ignacio à disposição, ou seja, são muitos jogos. E também já vinha tendo algumas notícias que o Fluminense iria no mercado buscar um zagueiro. Por quê? Sabe que Thiago Santos e Manuel são muito pouco para a temporada desgastante que teremos. E se você olhar para os moleques da base, a gente não tem nenhum zagueiro na base que você fala, cara, esse cara pode subir. Talvez tenha o Loyola, talvez. Mas a gente não sabe se o Renato pretende aproveitar o menino. Ainda mais que a gente sabe que zagueiro é uma posição muito crucial. O cara precisa estar bem preparado mesmo para poder entrar e jogar. Mesmo que tenha o Thiago Silva, mas você tem que estar muito preparado. E mediante a toda essa situação, surgiu uma notícia na noite dessa quinta-feira, né, falando sobre a possibilidade do zagueiro Nino voltar para o futebol brasileiro. Dessa vez quem sondou o zagueiro foi o clube do Vasco. Muito provavelmente um pedido do Fernando Diniz, porque trabalhou com ele no Fluminense, gosta muito do zagueiro, inclusive levou o zagueiro para a seleção brasileira. Parece que o Vasco fez um contato com o Zenit da Rússia, sinalizando uma proposta de 5 milhões de euros. Só que o Zenit recusou, querendo uma proposta na casa dos 8 milhões de euros aí pelo zagueiro Nino. Cara, o que eu penso sobre o Nino? Se ele quiser voltar para o Brasil e for 8 milhões de euros, se eu sou Fluminense, eu ia atrás dele, tentava trazer o Nino. Pô, você tem uma zaga ali com Thiago Silva e Nino, elevaria muito o nível da nossa defesa. O Nino, pô, foi um cara que amadureceu demais jogando no Fluminense. Chegou aqui um menino vindo do Criciúma, foi amadurecendo, jogou com grande zagueiro, jogou com o Felipe Melo, depois conseguiu jogar também. O Thiago Silva nem chegou a jogar não, né? Jogou com o Felipe Melo, jogou com o Lucas Claro, jogou com o Manuel e sempre evoluindo temporada após temporada. E eu acho que ele é um zagueiro que, tipo assim, tem o perfil tricolor, ele foi capitão do Fluminense durante muito tempo. E se o Fluminense não for lá e buscar esse zagueiro na Rússia, o que vai acontecer muito em breve? Vai vir um outro clube brasileiro e vai levar o Nino, porque é a segunda vez que o Nino está sendo especulado voltando para o futebol brasileiro. Então eu acho que está na hora do Fluminense, tipo assim, olhar e falar, cara, a gente precisa de um zagueiro. Tem o Nino disponível aqui. Vamos lá ver se o Nino quer voltar e traz o Nino para jogar aqui. O Nino tem que jogar. Se ele voltar para o Brasil, tem que voltar para o Fluminense, gente. Imagina o Nino jogando no Vasco, tá entendendo? Então acho que o Fluminense deveria tentar acelerar um pouco esse processo. E se for para trazer o Nino, tipo assim, oferece os 5, sobe para 6 milhões de euros ali. E eu acho que eles encaixaria bem nessa defesa tricolor aí. Claro, a gente pode pensar que os valores são um pouco altos, eu também acredito, né? 8 milhões de euros no zagueiro, que não vai ter um potencial de revenda futuro e tudo mais, mas tenta pelo menos negociar com o Zenit, tenta trazer o Nino, tá entendendo? Não deixa ele ir para outro clube não, tenta fazer pelo menos essa questão dessa negociação, vai que ele quer voltar, ele conversa lá, os caras conseguem liberar ele talvez por um valor menor, mas tenta buscar essa reposição, porque já vai ter que ir no mercado buscar essa reposição pro Ignacio. E a gente já tinha que buscar uma reposição, né, para a temporada. Então, vai lá e busca o Nino. Vamos ver o que vai se desenrolar nos próximos dias. Se tiver alguma notícia nova, a gente volta aqui, traz atualizações para você. Mas o Vasco está de olho no Nino. O Vasco foi até noticiado que está de olho no Nino e no R. Minas, zagueiro que jogou no Palmeiras, passagem por Barcelona, Everton na Inglaterra, hoje está jogando na Itália. Tanto a negociação do Nino quanto do Mina é considerada como difícil para o Vasco fechar. Mas abre nossos olhos, pelo menos, para tentar fazer algum contato pelo Nino. E também outra desse vídeo, né, trata-se que nessa quinta-feira também foi noticiado sobre a possibilidade de 2 jogadores deixarem o Fluminense, 2 volantes.
ainda muito comentado sobre o belo Super Mundial que o Martinelli e Facundo Bernal fizeram. O empresário do Facundo Bernal concedeu uma entrevista, falou que o jogador está recebendo propostas e tudo mais, que eles estão analisando, e dá um indício ali que talvez possa realmente, não é proposta, receber sondagem, que possa chegar uma proposta pelo Facundo Bernal. Caso chegue proposta pelo Facundo Bernal, eu acho que vai depender muito de qual clube que vai ser, para onde que vai ser, mas eu não duvidaria do Fluminense perder o Facundo Bernal não, tá? O Facundo Bernal fez um bom Super Mundial, jogou algumas partidas bem ali, primeiro volante. Ele é um volante novo, então isso também motiva, né, a saída dele. É um jogador que já teve passagem por seleções de base e tem muito futebol ainda para poder evoluir. Então acho que, tipo assim, muito provavelmente a gente sabia que eles perderiam o Facundo Bernal em algum momento. Eu não esperava perder ele nesse momento. Esse momento eu acho que é ruim o Fluminense perder jogadores, mas pode acontecer de a gente perder o Facundo Bernal. Mas o jogador também que a gente viu, né, sendo muito falado de uma possibilidade de saída é o Martinelli. Acontece, o Martinelli falha no jogo contra o Palmeiras ontem, né, e hoje chega essa notícia. Claro que eu sei que uma coisa não tem ligação com a outra. O Martinelli ficou muito abatido com sua falha, chorou inclusive, né? Parece que estava chorando, tem uma câmera que pega ele, parece que estava chorando após a falha. Só que acontece, eu venho falando isso aqui desde quando o Martinelli começou a se destacar no Super Mundial. O Martinelli é um jogador que tem passaporte europeu. Por si só, isso já chama a atenção do futebol europeu, porque ele não conta como jogador extracomunitário. Segundo ponto também do Martinelli, muitas pessoas falam que alguns treinadores europeus gostam do estilo de jogo do Martinelli. E o Martinelli não é um jogador tão velho não, acho que o Martinelli tem uns 23, 24 anos, se tiver isso. Então, com essas boas referências que ele tem, o passaporte europeu e a baixa idade, pode motivar o Martinelli a jogar na Europa sim. E eu acho que, por exemplo, o Martinelli teve algumas propostas para a Arábia Saudita, para o Anderlecht da Bélgica, se não me engano, ele teve alguma proposta também da Holanda e ele não quis ir. Ele quis continuar no Fluminense porque provavelmente não achava interessante as propostas que chegaram para ele. Só que hoje foi noticiada uma possibilidade de proposta da Premier League. E, tipo assim, isso pra mim é certo. Qualquer time da Premier League que chega e fizer uma proposta pelo Martinelli, eu acho que ele vai ficar balançado. Por quê? Uma coisa é você jogar o campeonato belga, uma coisa é você jogar o campeonato holandês, outra coisa é você jogar o campeonato da Arábia Saudita, outra coisa é você jogar uma Premier League, um jogador com a idade que o Martinelli tem. Se ele conseguir desenvolver e evoluir seu futebol, que eu acho que o Martinelli é um bom jogador, tá, gente? Por mais que a torcida pegue no pé, não goste dele e tudo mais, eu acho que o dia que o Martinelli deixar o Fluminense, todo mundo vai sentir muita falta dele. Por quê? Eu acredito que tem mais jogos, né? Só perde pro Fernando Henrique, que era goleiro. Ele é um cara que ganhou todos os títulos do Fluminense, né? Ganhou Carioca, ganhou Taça Guanabara, ganhou Libertadores, ganhou Recopa, fez esse belo Super Mundial. Então, tipo assim, não tem como um jogador ser ruim e ficar durante 5 anos sempre entre os titulares do Fluminense ali, às vezes ir um pouquinho pro banco, depois voltar para a titularidade. Então, eu acho que o dia que a gente perder o Martinelli, a gente vai sentir muita falta. E teve um jornalista inglês que soltou essa notícia, que 4 clubes da Premier League avaliam a possibilidade de contratação do Martinelli. Só que, tipo assim, não citou nomes de clubes. Então, isso acaba que não tem como a gente falar, é time tal, a gente não tem como a gente saber. E também a gente precisa aguardar, né? Que se fez sondagens, estão avaliando ainda, não tem nada de concreto. Mas, claro, a gente continua sempre monitorando o mercado aqui. Caso chegue alguma notícia de concreto sobre o Martinelli, a gente vai trazer aqui e vocês vão ficar sempre por dentro, né, de tudo que está acontecendo no Fluminense. E esperamos, né, que essa nossa maré, que não está dando nada certo, possa mudar. Só lembrando, o Fluminense pega o São Paulo no domingo, sendo que ontem o São Paulo venceu o Juventude por 1-0 lá no Alfredo Jaconi, com um belo gol do Luciano. Então, tipo assim, o São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas, o Fluminense de 3 derrotas consecutivas. O que esperar desse jogo de domingo? Mas é claro, a gente vai debater muito ainda, né? Sexta, sábado, domingo, o jogo, né, de Fluminense e São Paulo, para você ficar bem ligadinho e ter todas as informações necessárias para saber o que esperar de Fluminense e São Paulo. Por enquanto, vamos continuar monitorando o mercado de transferência, ver se a diretoria do Fluminense vai conseguir trazer alguém, né? Só também uma rapidinha, né? Surgiu alguns boatos que o Roger Guedes pode estar indo pro Grêmio. Então vamos ver também, a gente vai acompanhar no decorrer do dia de hoje, caso tenha alguma notícia de Roger Guedes, Martinelli, de Facundo Bernal, a gente vai voltar aqui e vai gravar um vídeo para te deixar bem atualizado. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. O like aqui é muito importante, que toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Também se inscreve aqui no canal Falando de Flu. Sua inscrição nos ajuda a chegar aos 13 mil inscritos. E as duas opções que tem aqui, né? Hypar o vídeo, não te custa nada, só arrastar ali o comentário, puxa pro lado, hypar o vídeo. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso a uma série de benefícios e ainda vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.